E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula da nossa unidade de rota de Olho nas Estrelas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que era a astroquímica. Bom, nós já viemos desenvolvendo um trabalho aí maravilhoso nessas duas últimas aulas. Se você ainda não viu essas aulas, acesse lá a nossa plataforma, a plataforma virtual, nosso ambiente Ava. Lá você vai encontrar as duas aulas iniciais que nós falamos um pouquinho sobre a evolução do universo. E na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a astroquímica. E aí, você já ouviu falar em astroquímica? O que será astroquímica? O que é essa palavra? Muitas vezes a gente consegue fazer um discernimento pela origem da palavra. Então vamos pensar, estou falando de astroquímica. Então a química que estuda os astros, ou a química dos astros. Então, basicamente, qual é a química do planeta? Qual é a química do universo? E isso nós vamos ver em astroquímica. Vamos lá? Olha só, acompanha aqui comigo na tela. Nós temos o seguinte, a astroquímica, ela vai estudar a formação, destruição e abundância de moléculas em diversos ambientes do espaço. Isso nós vimos lá nas outras aulas. Nós vimos que nos planetas, no universo, eles têm uma formação, eles foram originados a partir de elementos químicos essenciais, como o hidrogênio, o hélio, e esses elementos, eles foram reagindo, foram dando origem a outros elementos. Daí surgem, então, as nebulosas, surgem os planetas, surgem o nosso universo. E para isso, nós temos a astroquímica que vai estudar essa área. Então vamos lá, seguindo. Sabendo que a astroquímica ela vai estudar as diversas moléculas que tem no universo, um dos temas mais abordados na astroquímica é a química orgânica pré-biótica, para compreender a origem da vida na Terra. O que é esta química orgânica pré-biótica? Quando a gente fala de química orgânica, nós estamos falando de compostos orgânicos, compostos majoritariamente formados por átomos de carbono. E ela é pré-biótica porque ela é o início da vida. Então, o início da vida desses compostos, quais eram as moléculas, quais eram os átomos no início da vida do universo. Isso lá há mais ou menos 13 bilhões de anos, como nós vimos lá nas aulas iniciais. Seguindo essa lógica, nós vamos ver que a astroquímica ela vai ser dividida em 3 sub-áreas. Então, eu posso ter a astroquímica observacional, nós vamos ter a astroquímica teórica e nós vamos ter a astroquímica experimental. Então perceba que eu tenho 3 sub-áreas que são capazes de entender como que esses elementos eles se comportam no nosso universo. E agora nós vamos ver cada uma dessas sub-áreas. Primeiro, a astroquímica observacional. Você está vendo aqui na sua tela o ALMA. Quem é esse cara? Nós temos aqui um interferômetro. Pense numa palavra difícil, interferômetro. Mas para que esse interferômetro ele serve? Como se fosse uma espécie de satélite, Então, olha, ele é bonito, ele é grande, o nome dele é ALMA. E para que ele serve? Ele serve para usar ondas de rádio, olha só que bonitinho, ondas de rádio, e através de infravermelho, ele vai estudar aquelas principais moléculas que podem aparecer lá no universo. Então, olha que interessante, Nós temos aí um grande aparelho eletrônico, um interferômetro, a espécie de um satélite, que através de um infravermelho, vocês mais novos que estão agora no ensino médio não vão trocar áudio, trocar fotos por infravermelho, hoje é Wi-Fi, hoje é Bluetooth, mas nós usávamos o infravermelho, é aquele mesmo infravermelho da tecnologia dos celulares de antigamente. Então, através do comprimento de onda, do espectro de onda, nós vamos ver aí, poder observar as principais moléculas que estão presentes no nosso universo. Por isso que nós temos a astroquímica observacional. Vamos à próxima. A próxima área da astroquímica é a astroquímica teórica. Aqui funciona da seguinte maneira, como ela já diz, ela é teórica, então eu vou desenvolver tentativas,
né? Eu vou imaginar tentativas, claro que através de pesquisas, de estudos científicos, não é algo em que os cientistas digam assim, eu acho que, eu penso que, não funciona dessa maneira, né? São estudos por muitos e muitos anos e esses estudos eles são capazes de descrever as principais diferenças entre os processos físico-químicos das moléculas que formam o nosso universo. Daí, essa astroquímica teórica, ela vai trazer para a gente uma linhagem, né, como se fosse uma linha do tempo de todas as moléculas que constroem aí o nosso universo. Tudo bem? Então eu tenho essas moléculas, elas são formadas a partir de átomos e esses átomos, pessoal, eles vão ser estudados por essa astroquímica teórica. A próxima área é a astroquímica experimental. Como que funciona essa astroquímica experimental? Então, o nome também já é bem sugestivo, né? Ela é uma astroquímica experimental. Então, eu tenho a observacional, onde eu vou observar o espaço. Através de observações, eu vou fazer teorias, né? Então, não é um achismo, é uma teoria, e essa teoria ela vem a partir de muito estudo. E após essa teoria, o próximo passo é realizar experimentos, né? É como se fosse mesmo uma análise de método científico. Então, eu vou observar, eu vou analisar, eu vou propor uma teoria e após isso eu vou experimentar. E somente após essa experimentação, após a comprovação da experimentação, nós vamos ter então os resultados obtidos e experimentados para que eu possa comprovar quais moléculas, quais átomos originaram o nosso lindo e maravilhoso universo. Então vamos seguir, olha só. Eu tenho aqui que as principais moléculas que formam o nosso universo são, eu tenho gás nitrogênio, tem água, temos aqui monóxido de carbono, amônia, nós temos aqui uns aminoácidos, glicina, adenina. Então percebam que essas moléculas que a gente consegue encontrar no universo são moléculas que vieram parar aqui na Terra, né? São compostos que vieram parar aqui na Terra. Por quê? Porque isso tem a ver com o nascimento e o surgimento de estrelas. Então as estrelas elas vão nascer, elas vão morrer, e como o universo está em uma grande expansão, essas estrelas elas vão carregar, essas moléculas vão carregar esses átomos até os outros planetas, como nós vimos na aula anterior, onde falamos especificamente o que tem em cada planeta. E isso vem exatamente dessa decomposição de estrelas. Vamos seguir? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, a evolução estelar. Essa evolução estelar, ela tem a ver com o nascimento e com o surgimento de estrela. Então, olha só, as estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação, elas são voláteis, né? Então elas vão mudar rapidamente. A primeira etapa da evolução estelar é o nascimento de uma estrela. Esse fato ele vai ocorrer em gigantescas nuvens moleculares que nós vimos na aula anterior, que são as nebulosas. A partir daí, nós temos as fusões nucleares, onde o hidrogênio ele é o principal combustível que vai provocar essa expansão, e essas estrelas elas vão dar origem às gigantes vermelhas. Após isso, nós temos estrelas que vão ser basicamente de dois tamanhos. Aquelas estrelas que se aproximam do tamanho do Sol são chamadas de anã branca, e aquelas estrelas que são maiores que o Sol vão dar origem aos famosos buracos negros que nós conhecemos. Então, esse esquema na sua tela, printa, né, tira uma foto, copia, guarda, porque aqui está esquematizado para você todo o processo de uma evolução estelar. Olha só, esse esquema ele vai mostrar para a gente o que nós já viemos conversando. Então, eu tenho uma nebulosa, que ela é formada por hidrogênio, né? Então são moléculas gasosas, daí essa nebulosa ela vai dar origem às estrelas. Então nós temos dois tipos de estrelas, uma estrela gigante vermelha e uma estrela supergigante vermelha. Essa supergigante vermelha vai dar origem a uma supernova
e a gigante vermelha vai dar origem à nebulosa planetária. Então percebam que nós temos estrelas diferentes, né? Então essa nebulosa planetária são estrelas menores ali, para aproximadamente o tamanho do Sol, que são as anãs brancas, e as estrelas maiores, ou muito maiores que o tamanho do Sol, vão dar origem aos buracos negros. Nós vamos ver isso, pessoal, nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar cada uma dessas etapas. O objetivo dessa aula de hoje é mostrar como que uma estrela surge. Né? Ela surge a partir de uma fusão de hidrogênio, e aí vai dar origem à supernova, vai dar origem à anã branca, vai dar origem aos buracos negros. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, tem aqui na tela um QR Code. Bem, acompanha assim, bem no seu cantinho aí, seu cantinho superior direito, tem um QR Codezinho. Esse QR Code, ele vai te direcionar a um vídeo bem explicativo, bem rápido, um vídeo de 4 minutinhos, onde você vai ver um esquema de um nascimento de uma estrela. Tudo bem? Então, acesse esse QR Code, você vai gostar, né? Não esquece de clicar aí, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que está aqui na sua telinha, e você vai ter acesso a esse vídeo. Perfeito? Então, pessoal, nós falamos hoje sobre nascimentos de estrelas, sobre astroquímica. É uma temática muito legal, muito interessante, que vai fazer com que a gente entenda o funcionamento do nosso universo. Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês e até a próxima.